Eu vou recapitular algumas coisas da aula passada, tá? Até porque talvez não tenha completado todo o raciocínio, tá? A respeito dos processos de fabricação dos metais, recapitular algumas coisas e eu queria fazer um apanhado geral. Então, sempre em materiais de construção mecânica, na segunda aula que a gente começa a matéria, eu gosto de passar todos os processos, passar uma visão holística ou geral do que são os processos de fabricação dos metais, que vai ser o foco da nossa disciplina, tá? Justamente para os alunos saberem o porquê que estão estudando aquilo, né? A gente vai entrar hoje ali em estrutura atômica dos metais, dos materiais, né? E bom, por que eu estou começando a estudar aquelas coisas que é uma coisa totalmente teórica? Materiais de construção mecânica, ela começa com uma teoria um pouco maior, né? E depois a gente começa a aplicar essa teoria. Porém, eu gosto de dar um apanhado geral do que são esses processos e por que é importante a gente entender ali, começar, por exemplo, as ligações, a estrutura atômica dos materiais, depois a gente vai ver a estrutura cristalina dos materiais. Tá? Então, só para recapitular, para a gente não perder tanto tempo, talvez hoje a gente se estenda um pouco, pessoal. Os metais, eles podem ter duas vias, os aços, eles podem ter duas vias de fabricação. Eu posso ter todo o processo convencional, o processo mais usado lá na região sudeste do país, seria a fabricação do aço através dos altos fornos, né? Eu tenho minério de ferro, recapitulando, minério de ferro mais coque, né? Que seria um combustível à base de carbono, então óxido de ferro mais material à base de carbono, vai ficar o ferro mais carbono, né? E depois o oxigênio vai fugir ali com o excedente de carbono, né, com CO2, né, o monóxido de carbono, vai ficar o ferro, carbono, né? Vou tirar o excesso de carbono e vou ter meu aço, tá? Ou posso ter a via que a gente encontra aqui no Rio Grande do Sul, né, e muito utilizado ao redor do mundo também, que é reciclagem. Então, reciclar o material que já existe, né, é muito mais inteligente, porque o metal já está ali, ele já está fabricado, basta eu refundir esse material, eu transformar ele novamente em líquido, acertar a correção, ou corrigir a composição química, e aí eu vou ter meu metal ali de novo, né? Então é muito menos energia que eu vou acabar gastando indo por esta linha aqui. Claro que tem um trabalho da separação do material, o sucateiro ele vai realmente fazer um trabalho de separação muito importante aqui nesse quesito. Nessas empresas existe uma coisa chamada pátio de sucata, onde é feita uma separação do aço inox, do aço carbono comum, para que quando eu colocar, depois de fundir a peça, eu vou ter a mínima correção possível, né? Quanto menos correção, mais produtividade eu vou ter no meu processo. Tá? Então esse aqui é um apanhado geral de como que a gente obtém metais. Aí eu falei depois um pouco, pessoal, com relação aos processos em si, né? Feito o aço, ou ainda parte desse ferro gusa aqui de cima, ele é destinado a fundições, tá? Então eu sei que aí em Birubá tem fundições. Eu falei com um aluno da engenharia subsequente, perdão, que trabalha ali numa das empresas, diz que eles compram muito ferro gusa, de fato. Isso acontece muito, né? Você tem o ferro gusa, tá? E aí eu quero fabricar uma peça com uma geometria bastante complexa, como por exemplo essa daqui, ou essa conexão, né? Seria muito mais difícil eu fabricar essas mesmas peças por exemplo, com formação mecânica e depois união por solda. Vão ser muito mais etapas, né? E muitas vezes eu não vou necessitar tanta resistência mecânica assim. Ou eu posso projetar uma peça robusta o suficiente que, mesmo o material tendo uma fragilidade natural, que seria o processo de fundição, ela é tão robusta que ela vai resistir. Tá? Então, o processo de fundição tem algumas vantagens, né? Que seria a geometria final, né? Numa etapa só, eu praticamente termino a peça. Eu vou vazar a peça num molde e ela já está pronta. Eu não vou repetir tantas coisas aqui, pessoal, para a gente não se ater tanto a isso. Eu já falei bastante na aula passada, tá? Porque da fragilidade de processo de fundição, né? Grande parte, né?
isso também pode ser muito refinado, mas eu tenho, na verdade, grãos muito grandes. Professor, o que é esse tal de grão? Grão que eu conheço é grão de areia, um grão de soja. Tem muito a ver com isso. A gente vai ver lá, que na estudar estrutura cristalina, que os grãos, eles são o conceito de grão é originário do grão que a gente conhece. Tá? De fato, são separações lá, como se eu tivesse separações de cristais dentro do meu material. E grãos muito grandes fragilizam o metal. Tá? Já tome isso aí com uma pequena pincelada aí, né? Pequeno conhecimento que lá na frente a gente vai voltar a trabalhar com ele. Tá? Dentro do processo de fundição, eu citei ali o processo cera perdida, ou microfusão, onde você tem um modelo de cera. Então, se eu quero fazer essa peça aqui de alumínio ou de aço, eu vou replicar essa peça como cera, tá? E eu vou colar uma coisa chamada cacho, né? Eu vou fazer cachos colados num eixo, uma árvore, né? E colocando isso aqui tudo numa árvore, né? Esses cachos colados numa estrutura central, eu vou dar banhos de areia, tá? De um lodo especial, com uma areia especial, e aí esquento esse cacho aqui, essa cera sai, tá? Isso aqui é colocado de cabeça para baixo, é colocado num forno a mais ou menos 900 graus. Essa cera sai, fica somente o vazio que o modelo vai deixar. O que eu vou fazer depois? Eu vou despejar o alumínio ou o ferro fundido, e aí o ferro fundido vai ocupar esse espaço, e esse é um processo chamado cera perdida, tá? Então, a gente vai ver isso aqui com mais detalhes mais para frente, principalmente em matérias de construção mecânica 2, com formação mecânica e fundição. Se a gente for trabalhar especificamente por fundição, a gente vai detalhar esses processos aqui nas suas técnicas mais apuradas, certo? Molde de areia seria o processo mais comum de fundição, onde eu tenho um modelo de madeira, certo? Foi aqui que eu terminei ela passada, né? Alguém me corrija. Eu quero fazer essa peça aqui do meio, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar um modelo aqui, compactar a areia. Essa areia, a base de bentonita, ela é compactada aqui, certo? Num molde bipartido, ou seja, eu tiro a parte de cima e fica a parte de baixo. Então eu vou compactar com um modelo de madeira, normalmente. Eu erguei isso aqui depois, tirar o modelo de madeira, e eu tenho que ter outras cavidades também, como o canal de entrada, que é por onde eu vou vazar, certo? E aqui o que a gente chama de massalote, para que eu tenha compensação volumétrica. Por que isso, professor? Alguém pode me dar uma sugestão por que esses massalotes aqui? Ou alguém que já trabalha com fundição, já viu o pai, o tio que trabalha com isso? Todo metal, pessoal, quando a gente resfria, né, o metal quando a gente resfria, falo do aço, do alumínio, né, ele vai se contrair. Quando ele é líquido, ele tem um volume, e quando ele é sólido, ele tem um volume menor. Ele, de fato, acaba se contraindo. Pessoal, tem materiais aí que tem um efeito anômalo, né, uma coisa diferente. Sim, a água, pessoal, a água, quando ela se congela, ela se expande, certo? Então, uma garrafa de água, por exemplo, se você esquece ela no congelador, ela estoura. Por quê? Porque ela expande o volume dela, certo? Então, não façam uma coisa dessas, né? Mas se vocês enchem uma garrafa de água, colocam no congelador, ela vai explodir lá dentro. É algo até perigoso ali, né? Pode estragar, enfim. Porque ela expande o volume dela. Quando ela sai do líquido e entra no sólido, ela vai expandir, certo? Então, se ela não tem espaço para poder expandir dentro daquele vidro, ela vai explodir a garrafa. No caso, metais, pessoal, a maioria dos materiais ele é o contrário. Quando ela se solidifica, tem uma contração no volume. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu coloco aqui o meu ferro fundido, ele vai entrar e vai preencher todas as cavidades. Vamos imaginar que eu não tenho essas duas entradas, esses dois massalotes, né? Quais são as primeiras regiões a se solidificar, a virar sólido? As bordas? Exato, né? A região que eu vou ter contato com o meu molde, né? Vai ser onde eu vou ter a maior extração de calor. Perfeito, não sei quem falou, porque eu não estou enxergando aqui, mas muito bem. Eu vou ter extração de calor a partir das bordas, né?
E aí o que acontece? Essa região vira sólida, ela fica no estado sólido, certo? E lá no núcleo, líquido. Quanto mais vai se resfriando, mais da superfície em direção ao núcleo vai virando sólido. E menos líquido vou ter no centro da peça. Quando chegar lá no final da solidificação, o que vai acontecer? Vai ter um buraco aqui no meio. E aqui também. Porque a última região a solidificar vai ficar um vazio. Né? Porque realmente, como tem uma contração, não vai ter na superfície, vai ter lá no meio da peça. Certo? Então o que eu sou obrigado a fazer? É colocar esses massalotes, né, para que esse defeito, esse vazio, em vez de ficar no meio da peça, fique fora da peça. Eu corto esse pedaço, corto esse. Isso aqui vai virar sucata, que vai voltar lá no início do processo, para eu refundir de novo, e a peça vai ficar sem defeito lá dentro. Tá? Então, algumas técnicas, alguns exemplos de fundição para vocês aí, tá bom, pessoal? Conformação mecânica. Conformação mecânica, aqui eu tenho o processo de forjamento, é você pressionar a sua... Uma coisa que a gente chama de geratriz, ou billet, né, do inglês billet, entre duas matrizes. Então, em vez de eu fundir a peça, ela já vem num cilindro laminado, né, já vem uma pré-forma, um cilindro normalmente, né, ou uma chapa. Eu vou colocar aqui entre duas matrizes e vou pressionar essa peça aqui, né? Eu vou pressionar ela e o que vai acontecer? Essa peça ela vai tomar a forma da minha matriz. Então, uma matriz bipartida, ela é uma parte em cima, outra parte embaixo. Quando eu pressionar essa peça aqui no meio, ela vai tomar uma forma, né? Assumir um formato, que é o formato da minha matriz. Então, tem alguns exemplos aqui, pessoal. Então, como é que se faz, por exemplo, chave de boca? Ela é justamente feita dessa forma, tá? Eu vou pressionar ali entre matrizes e eu vou ter o formato do meu material. Qual é a vantagem desse processo? Bom, como eu vou deformar a peça, eu vou quebrar toda a estrutura lá do meio. E por incrível que pareça, pessoal, depois vai fazer sentido para vocês nas próximas aulas, tá? Vocês não viram isso ainda. Mas quando eu quebro a estrutura interna do material aqui, ó, você lembra daqueles grãos que eu falei para vocês? Eles vão ficar bem menores. Eles estavam grandes e acabaram se quebrando e ficando em tamanhos menores. Vocês vão ver depois, pessoal, que isso deixa a peça mais resistente, tá? Certo? Então aqui a gente tem um apanhado geral de todos os processos que a gente tem de conformação mecânica, né? Então forjamento, tá? Martelamento, pode ser em matriz fechada, tá? Ou matriz aberta seria o martelamento, prensa, recalque, estampagem quando eu faço com chapas. Não quero que vocês decorem isso, tá? Outros processos, a própria laminação, a trefilação, a extrusão, a gente vai ver com carinho cada um deles, tá? Então, laminação, o que seria laminação? A gente passar, por exemplo, uma chapa ou um tarugo entre rolos, tá? Uma sequência de rolos que a gente chamaria de trem de laminação. Então, eu tenho uma espessura, vou passar aqui entre rolos e essa espessura vai se diminuir, né? Professor, mas não tem um limite de quanto eu consigo deformar o material? Sim, pessoal, eu não consigo deformar, por exemplo, uma chapa de 200 milímetros, 20 centímetros, né? E fazê-la num passe só virar 1 milímetro. Não tem como, né? Mesmo que eu tivesse o cilindro mais resistente que eu pudesse ter, né? O material ia romper, ia ter tanta deformação que ele não ia suportar. Tá? Bom, mas como é que eu consigo, então, através de processos de laminação, chegar lá de 20 centímetros em 1 centímetro, né? O chamado fio máquina, né? 10 milímetros ali. Eu faço uma sequência de deformações. Eu deformo uma certa quantidade no primeiro passe, reaqueço esse material, coisas acontecem nesse material quando eu reaqueço, e pelo fato de ele estar quente e estar mais fácil de deformar, eu passo de novo, e ele vai chegar lá nos meus 10 milímetros, tá, pessoal? Então, tudo isso aqui para falar para vocês que a laminação é um processo onde é fácil a gente entender essa questão da tríade das propriedades, né? Processamento e estrutura dos materiais. Então, um material laminado, né, ele passa por um processo de laminação, ele vai ter uma estrutura
muito diferente do que ele estava antes. Então, vejam aqui, eu tenho grãos maiores, fico com grãos menores, alongados. Então, isso melhora as propriedades? Sim, a gente vai ver depois que melhora, tá? Melhora bastante as propriedades mecânicas que a gente vai medir depois. Tá? Relaxa ali do processo de extrusão. O que é o tal do processo de extrusão? Então, eu só vou passar um apanhado geral. Não é aula de extrusão, não é aula de laminação ainda, é só um apanhado geral. Extrusão, pessoal, é quando eu empurro o material, tá? Através de uma matriz. Então, para fazer perfis, por exemplo, perfis onde eu não vou ter costura, o material soldado, por exemplo, o material não vai ser um tubo laminado e soldado, a gente chama de tubo costurado, muito utilizado para fazer estruturas onde tu não tem muita tensão interna. Mas quando eu tenho que ter um material, um tubo com muita resistência, por exemplo, ou alguns perfis de alumínio, eu posso empurrar meu material através de uma matriz e vai sair, né? Eu vou empurrar através de um punção e a saída vai ser uma peça extrudada. Então, qual é a questão da extrusão? Empurrar. Por enquanto, só lembre disso. Empurrar junto com um pistão, eu vou ter uma peça lá no final. Trefilação, contrário, pessoal, eu vou puxar, né? Então, utilizado aí para fazer arames. Então, por exemplo, se eu quero fazer um arame, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o que a gente chama de fio máquina, matéria-prima para trefilação. Ela é o fio máquina, eu vou passar através de uma coisa chamada fieira, que é um tipo de matriz. Eu vou passar aqui a minha fieira, vou puxar ele, tá? Através de tambores, né? Eu vou puxar para uma sequência de fieiras e eu vou ter o meu fio máquina. E isso aumenta a resistência, pessoal. Aumenta muito a resistência e o acabamento superficial desse fio que sai depois ali. Dá um exemplo aí, professor, de um material que é feito por trefilação. Não sei se alguém toca violão aí, pessoal. Ah, que legal. Então, algumas das cordas do teu violão aí, elas são feitas por trefilação. Na verdade, feitas por um processo chamado patenteamento. Ah, aí falou grego, professor. Olha, eu estou falando um pouco grego para vocês, algumas coisas, mas tem o lado bom, fica gravado isso, né? Vocês podem ver qualquer hora. E como é um apanhado geral, é meio que eu estou passando a matéria aqui de maneira bem, bem geral mesmo, tá, pessoal? Então não se preocupem tanto. Tá? Então pode ficar algumas dúvidas aí, mas a ideia é apresentar para vocês essa coisa toda aqui, tá? Então, o processo de patenteamento, ele é igual, vou colocar aqui, vou falar um tratamento, eu não vou detalhar que tratamento térmico que é, tá? Porque senão vai dar uma confusão muito grande, mas depois vocês me cobrem, eu vou fazer um tratamento térmico, vai endurecer em parte o material, mais trefilação. Olha só, pessoal, eu vou dar uma endurecida no material e ainda depois vou trefilar. O nome desse tratamento térmico chama-se Austempera, tá, pessoal? Só para deixar para vocês. E ele é feito com aço muito especial, aço 1080, e é o mesmo material que se a gente passar em cima de um trilho, o trilho é feito de 1080, tá? A ISI 1080, tá? Então, não se preocupe com essas siglas aí, a gente vai ver mais adiante. Então, 1080 patenteado, ele é o 1080, feito um tratamento térmico e depois trefilado. Professor. Oi, pode falar. A gente vai, tipo, por exemplo, ao longo das outras aulas, entrar uma aula específica para trefilação, uma aula específica para extrusão, uma aula específica para laminação, ou a gente vai ver em conceitos gerais? A gente, nesse momento, vai ver em conceitos gerais, pessoal. Okay. Só que assim, ó, depois eu vou começar a falar sobre a estrutura atômica, depois a estrutura cristalina, e eu vou estar lembrando esses processos, tá? A gente vai estar, aos poucos, vendo esses processos com mais a fundo. Onde que vocês vão ver o processo a fundo mesmo, assim, calcular lá a trefilação, calcular a extrusão, ver cálculo da matriz, velocidade de laminação, ângulo de agarre, lá no terceiro ano onde vocês têm
conformação mecânica e fundição. Aí vocês vão ver as técnicas dos processos, tá? Mas eu gosto de passar esse apanhado geral, essa ideia geral do que são os processos para fabricar metal, para a gente já saber aonde, para quando eu der um exemplo para vocês ali, quando a gente estiver falando de estrutura atômica, a gente já se lembrar, se lembra do processo de trefilação, tá? Mas por isso, tá bom? Tá bom. O 1080 patenteado, ele vai ser esse processo aqui, ó. Tá? É o aço mais resistente à tração que existe, conhecido. Tá? Ele vai chegar em números aqui, pessoal, 3.000 megapascal. O professor falou grego, mas é o material mais resistente que tem. Para aço, isso aqui é absurdamente resistente, pessoal. Então, o material mais resistente... Qual é o aço mais resistente que tem? Eu vou perguntar para vocês. O professor falou que é o 1080 patenteado. Material mais resistente à tração, o aço mais resistente à tração que existe. Ele chega até 3.000 megapascal. Só para dar um comparativo para vocês, pessoal, quanto chega a fibra de carbono? A fibra de carbono é o dobro disso, tá? Fibra de carbono é o dobro do aço mais resistente que a gente consegue, certo? Uma curiosidade para ficar na memória de vocês. Então, comparação entre processos, pessoal, o processo de fundição ele vai acabar inerentemente tendo mais grãos maiores, mais defeitos, tá? E por isso o material tem um pouco menos ou tem menos resistência. Tá? O material que é feito com formação ele vai acabar tendo grãos menores. Tem defeitos também, né? Vai depender do controle, vai depender do controle da composição química do material que está sendo conformado, mas ele vai ter mais resistência mecânica, tá? Outros processos, pessoal, que a gente vai... E aí vocês vão ter disciplinas separadas aí só para ver esse processo, né? Processo de usinagem 1, usinagem 2, né? Onde vocês têm o brochamento, retificação, né? Tem toda uma série de processos de usinagem aqui, né? Que vocês vão ver lá com todo o detalhe, mas o que é o processo de usinagem? É um processo de fabricação de metais por corte ou por retirada de material. Então eu tenho um bloco e eu vou retirar material daquela peça para ter o formato que eu quero no final, tá? E aí tem uma série de processos, furação, fresamento, torneamento, aplainamento, brochamento, retificação, né? Polimento, serramento, pode ser alternado e contínuo, né? com fita de corte, né? O que eu vou ter aqui, pessoal, como produto, né? Eu vou ter uma coisa chamada cavaco, é um resíduo ali do processo de usinagem, tá? Onde eventualmente tem que dar um destino para isso, né? Então isso aqui é porque eu vou tornear a peça, vou tirar parte do material para poder ter a peça final, tá? Então, como que ocorre o processo de torneamento? Eu vou ter uma ferramenta, eu vou ter um motor que vai girar essa peça que está sendo torneada e eu vou recortar essa peça aqui através dessa ferramenta, tá? Então, aqui tem um exemplo, eu tenho meu cilindro, a peça está girando no processo de torneamento, eu vou colocar a ferramenta e vou avançando ela vai recortando o meu material, certo? Então, esse seria o princípio básico aí do processo de torneamento. Já o fresamento, né? Eu vou através de uma ferramenta recortar também a peça, né? Fazer gravuras na superfície do material. Não sei se alguém está falando alguma coisa, pessoal. Eu só peço que fale, porque eu não consigo ler a legenda. Pode falar. Poderia voltar um pouco antes, a internet aqui caiu um pouco. Opa, voltar o que, cara? O que você gostaria? O que você estava falando antes? Torneamento, eu acho. Do torneamento? Tá. Não, tava falando que o torneamento, o princípio básico dele, né? Eu tenho aqui um cilindro, né? Por exemplo, um material que vai ser torneado, uma barra, e eu vou recortar essa barra para dar o formato final. Então, posso fazer uma barra menor, posso fazer um parafuso, dependendo da velocidade de avanço, tá? Que eu vou ter, e aí vai ter a minha relação de engrenagens ali, para eu poder fazer a rosca,
né? Então tem o rosqueamento ali através do torneamento, vocês vão aprender a fazer isso lá nas disciplinas práticas, tá? Vocês vão retirar material da barra de vocês, ou do material de vocês, com uma ferramenta de corte, tá? Ah, professor, do que é feita essa ferramenta aqui? Se for de aço M2, tá? Um aço para corte mesmo, um aço extremamente duro, ou pode ser feito de metal duro também, tá? Um inserto de usinagem, ele muitas vezes é feito de metal duro, certo? O que eu tenho aqui em casa é de metal duro, tá? Eu tenho um mini torno aí, às vezes a gente brinca um pouquinho também. Fresamento, pessoal, vou fazer gravuras, né? Então, a ferramenta possui vários gumes, né? E executa o movimento de giro enquanto é pressionada contra a peça. Então, seria uma variação da usinagem aí, onde eu vou ter, eu vou fazer gravuras. Isso aqui é muito feito hoje em dia por CNC, né? Vocês devem saber, aí tem fresa CNC onde você coloca a gravura da peça ali, ela já faz o recorte, né? Conforme programado. Tá? Então, detalhes aí de fresamento também vão ter especificamente. Eu não vou entrar aqui, pessoal, porque vocês vão ter aulas e aulas sobre isso aqui, tá, pessoal? Então, aqui um exemplo de centro de usinagem, tá? Uma fresa CNC, enfim. Processo de soldagem, pessoal. Soldagem é união dos materiais. Eu vou juntar dois materiais ali através principalmente do aquecimento, e eu posso ou não estar colocando um metal de adição, certo? Então eu vou aquecer os materiais e o mais comum é adicionar um material extra ali no meu chanfro. Eu vou ter um metal de adição colocado ali de forma adicional, tá? Então é uma operação de união de materiais que envolve temperatura. E essa temperatura ela vai naquela região da solda fundir parcialmente o material, ao mesmo tempo onde eu vou estar adicionando o que a gente chama de metal de adição. Esse é o processo mais comum. Quais são os processos de soldagens mais comuns que a gente tem, pessoal? Eu não vou detalhar tanto, mas os mais comuns são soldagem por eletrodo revestido, que é o mais comum de todos, né? Onde eu tenho um eletrodo que vai gerar um arco elétrico aqui com o meu metal base, e esse arco elétrico ele vai aquecer e formar o que a gente chama de poça de fusão. Ele vai se desmanchando, né? vai fundindo e vai adicionando metal, né? Aqui. Ele é revestido por quê? Porque esse revestimento ele gera uma proteção gasosa aqui na região do arco elétrico, tá? Evitando que eu tenha uma oxidação na minha zona de no meu metal de adição, tá? Então, esse é a soldagem por arco elétrico, mas eu tenho outras variações, como, por exemplo, MIG e MAG. Vocês também vão soldar com todos eles ali, pessoal, né? Onde eu tenho, em vez de um eletrodo revestido, eu tenho um fluxo contínuo de arame, tá? E um gás que vem junto aqui, fazendo essa proteção. Então pode ser um gás ativo, o MAG, ou um gás inerte, o MIG, certo? Também tem o processo por TIG, tá? E tem variações de processo de soldagem também, são processos que não envolvem, por exemplo, a adição de metal, né? Nem arco elétrico. Então tem um processo chamado Friction Stir Welding, que nada mais é do que soldagem de tiras, né? Onde eu tenho uma ferramenta que vai girar no meio do material e fazer a união deles ali, né? Então isso pode acontecer também, tá? Então as uniões, né? Elas podem ser térmicas, adesivas ou mecânicas. Então tem várias aqui. Tem o soldagem por brasagem, né? Tocha, indução, forno. Não quero detalhar toda essa parte toda aqui, pessoal, tá? Até porque eventualmente alguma coisa pode ter sido acrescentado, mas quais são os principais aqui, tá? Vão ser o eletrodo revestido, tá? Processo TIG, processo a plasma também, né? Então, são processos bem usados. O MIG-MAG, né? A sigla em inglês vai ser GMAW, tá? Soldagem com eletrodo revestido. Então,
isso aqui, vocês têm, eu acho que 2 disciplinas somente sobre isso, tá? O que você estava falando do Friction Stir Welding, muito utilizado na indústria automotiva hoje em dia, ela é isso aqui, ó. Eu tenho um pino que vai passar aqui bem no meio da união de 2 chapas e ele vai girar com uma fricção muito rápida, muito violenta, né? E vai formar um cordão de solda sem fusão, certo? Se vocês... Eu não botei o vídeo aqui, mas vocês podem botar no YouTube. Escrevam isso aqui, né? Deixa eu ver aqui. Escreva essa Friction Stir Welding no YouTube. Vai aparecer lá uma série de processos bem interessantes para vocês, tá? Pessoal, tratamentos térmicos, pessoal. Alguém tem ideia do que são tratamentos térmicos de metais? Não sei se é a mesma coisa que o professor explicou numa aula de antes, que tipo os parafusos têm tratamentos térmicos para deixar mais resistente. Isso, cara, muito bom. Muito bom, tá? Aula de que mesmo que você teve disso? Introdução à mecânica industrial, acho que era. Perfeito, cara, perfeito. Então, eu não sei se você já assistiu aquele seriado que tem no History, alguém eventualmente pode assistir aquele a Ferro e Fogo. O pessoal tempera as facas ali. Sim. Faz competição de facas ali, né? Uhum. Eu gostava um monte, eu parei um pouco de ver isso, né? Questões logísticas, né? Me mudei aqui para Cruz Alta, em Birubá, né? Mas é legal que tinha uma competição ali, várias pessoas forjando as facas ali, e aí no final a gente tem que fazer o endurecimento da faca, né? E algumas vezes é engraçado, por exemplo, tu vê que vai dar erro ali, só pela coloração da faca a gente já vê que vai ter um certo problema. E acaba tendo mesmo, né? O pessoal aquece a faca ali e joga no óleo. Tá? Às vezes tá certo, às vezes não. Então, tratamento térmico é extremamente complicado, pessoal. E tem uma série de regras que a gente tem que seguir, uma série de recomendações, pessoal, para se fazer uma boa têmpera, para que ela fique boa mesmo, certo? Então, o aquecimento da peça tem que ser correto, na temperatura correta, tá? O tempo de encharque tem que ser correto. O resfriamento, vocês devem observar que todos eles aí, pelo menos nessa parte, fazem tudo certinho. Eles botam a faca resfriando de pé, né, com o fio para baixo. Isso tem um porquê, pessoal. Se vocês botam ela de lado, ela empena completamente. Por que ela vai empenar? As fases formadas que endurecem o metal lá dentro, elas expandem, certo? Cerca de 4%. Então, se você botar ela deitada, por exemplo, ela vai expandir embaixo na parte que recebeu o resfriamento primeiro e vai aumentar, ou seja, vai formar um ângulo ali e vai endurecer, ou seja, ela vai ficar completamente torta, né? Então tem a forma do resfriamento correto também, certo? Tem toda uma série de... A questão da atmosfera do forno, quando a gente aquece um metal, pessoal, esse metal, naquelas temperaturas, está muito suscetível à atmosfera. Então, se você deixa muito tempo essa peça em alta temperatura, eventualmente ela vai perder carbono na superfície e não vai dar tanta dureza justamente onde ela mais tem que ter, que é na superfície. Então tem que cuidar isso também. Outras questões, né? Se eu deixar muito tempo em alta temperatura, o grão cresce demais. A gente vai ver tudo isso aí sem ser a aula que vem, a próxima, tá? A gente vai ver lá a estrutura cristalina dos metais, que isso tem uma influência muito grande nas propriedades mecânicas do meu material, tá? Então, tratamento térmico seria a última etapa do meu processo. Então, depois que eu fizer tudo, né, do meu material, eu ainda tenho que fazer o tratamento térmico dos materiais. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Nesse apanhado mais geral aqui? Então tá, pessoal. Vou tirar aqui a apresentação. Hoje vamos ter apenas um começo aqui sobre uma estrutura atômica dos materiais, tá, pessoal? Só uma...
Pessoal, estrutura atômica dos materiais. Eu queria saber de vocês, pessoal, o que vocês tiveram de química antes de chegar até aqui, pessoal, só para ter um apanhado geral ali do que vocês têm como conhecimento prévio. A gente vai começar agora a estudar materiais de construção mecânica, né? Lá da base, lá do começo, tá? Desde a química até chegar na estrutura cristalina, certo? O que vocês viram de química, pessoal? Esses conceitos mais elementares, vocês chegaram a ver no primeiro ano, no nono ano, pessoal? O mais básico possível que tu pode pensar assim é o que a gente teve. Tá bom. É importante saber isso, tá? Mas vocês estão tendo com o professor Edmilson agora, imagino também. Pelo menos da parte dos alunos do Quintana. Das outras escolas eu não tenho conhecimento. Tá bom. Então assim, ó, pessoal, conceitos elementares. O que para nós vai ser importante, assim, ó, vai ser a definição de átomo. A gente não vai entrar lá tão a fundo na questão da estrutura do átomo em si. A gente vai ter que ter conceitos gerais da estrutura atômica, tá? E Achei meu caderno aqui. No meu caso, eu estudei no engenheiro Osório. No caso, tenho ainda. Aprendi sobre os átomos, sobre, tipo, as instruções dele, sobre os estados físicos, né? Que nem aumento de temperatura e as demais coisas. Mas isso é só um pouquinho do que eu aprendi, né? Não vou falar tudo, mas isso é o que eu achei. Não sei se te ajuda. Não, ajuda sim, tranquilo, tá? Não é para vocês também ficarem pensando que vai ser tranquilo, pessoal, tá? A gente vai revisitar alguns conceitos, só que se eu falar alguma coisa que daqui a pouco alguém não viu, só me interromper, tá? Acho que vai ser bem tranquilo, tá? Vou voltar lá desde o comecinho, pessoal. O que seria átomo? Átomo, o conceito de átomo lá dos gregos é átomos, né? Ou indivisível. Os gregos, eles tinham uma ideia de que existiam partículas que compunham todo o resto. Tudo aquilo que existe de forma material era composta por partículas que eram diferentes, né? Tinham tamanhos diferentes, tinham formas, eram partículas que compunham o resto, que, conforme a sua ligação com as demais partículas, iam compor a matéria, né? Então ela seria, o átomo vem do indivisível, que na verdade a gente sabe que ele já é divisível, né? O átomo hoje, o conceito de átomo é um núcleo onde eu tenho prótons e nêutrons. Tá? O átomo ele é feito por um núcleo, onde eu tenho prótons, que são cargas positivas, nêutrons, que são cargas neutras, e uma eletrosfera, que são os elétrons, né? Que tem cargas negativas. Tá? Então, um átomo, pessoal, ele é composto por um núcleo. O núcleo ele é positivo, tá? E a eletrosfera é negativa. Então, positivo, negativo, ele vai estar em equilíbrio, certo? Então, a parte negativa do átomo vai estar na eletrosfera, a parte positiva vai estar no centro, no núcleo, tá? Através dos prótons, certo? Então, esse seria o conceito de átomo. Então, poderia ser, a gente poderia ir mais a fundo ainda e que o núcleo depois ele pode ser quebrado, ele tem quarks, né? Tem outras subpartículas, mas a gente não vai entrar muito nisso. Tá? Alguns conceitos elementares, pessoal. Então, a carga do elétron aqui, né? São os elétrons, pessoal, são componentes do átomo com carga negativa, que ele tem 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Então, se alguém perguntar qual é a carga de um elétron, seria essa daqui, né? Essa seria a carga de um elétron, né? E elas se apresentam em órbitas, tá? Então, eu vou ter minha carga do meu átomo, tá? Que vai estar sendo negativa. Então, eu vou ter uma carga negativa
circulada circulando a parte positiva, que é o átomo em si, tá? que é o núcleo do material. Então, se a carga estiver em equilíbrio com o núcleo, o material está em equilíbrio, certo? Como é que é a estrutura do átomo, pessoal? Tá? Alguns conceitos aqui. Eu tenho uma coisa chamada número de Avogadro, certo? Que é o número de átomos ou moléculas de um mol de uma substância. Para que serve isso aqui? Para eu poder calcular em tamanho real aquilo que eu tenho lá na estrutura atômica. Então, 6,02 vezes 10 na 23 átomos é 1 mol, certo? Tem uma coisa chamada número atômico, que é o número de prótons que eu tenho no núcleo. Massa atômica, ela vai ser a soma das massas de prótons e nêutrons, tá? E alguns outros conceitos, como isótopos, isóbaros e isótonos. Então, os números atômicos iguais e diferentes massas atômicas, né? Quando eu tenho um número atômico igual e diferente massa atômica, eu tenho isótopos. Isóbaros é iguais massas atômicas e isótonos, números nêutrons iguais, tá? Então, em termos de estruturas, pessoal, dos átomos, eu ainda tenho aqui os números quânticos principais, que são as camadas onde um elétron vai se encontrar. Então, eu tenho um núcleo e eu tenho as diversas camadas. Então, por exemplo, se eu tenho o hidrogênio, que é um átomo que tem apenas 2 elétrons, ele apenas vai ter os 2 elétrons na camada K. Se eu tenho um elemento que tem mais de 2 elétrons, ele já vai, o terceiro elétron, por exemplo, já vai estar na camada L, e assim sucessivamente. Seriam os números quânticos principais. É onde o elétron vai se encontrar, tá bom, pessoal? E eu tenho números quânticos secundários, ou subníveis de energia dentro de um mesmo nível de energia. Então, tem os subníveis onde, probabilisticamente, o elétron vai estar se encontrando também, certo? Além disso, pessoal, eu tenho o número quântico magnético, tá? Especifica a orientação espacial de um orbital atômico, tá? E o spin. Então, isso aqui tudo é a estrutura de um átomo, pessoal, tá? Mas o que vai nos chamar a atenção para materiais de construção mecânica mesmo, pessoal, é a forma com que esses átomos são ligados, certo? Então, eu trago aqui sempre 2 exemplos de um mesmo material, ou de um mesmo átomo. Átomo de carbono. Então, aqui eu tenho grafite e diamante. Tanto o grafite, pessoal, quanto o diamante, ele é feito apenas de carbono. Só que a forma com que eu ligo esse material e o tipo de ligação química é o que vai diferenciar um material do outro. Então, se eu pegar, por exemplo, o grafite que eu tenho na minha lapiseira aqui, né, e pegar um diamante, que é algo extremamente raro e valioso, né, que vai diferenciar não é a matéria que está ali, mas especificamente a forma com que ela está ligada. Então, o diamante, pessoal, ele tem o que a gente chama de apenas ligações sp3 ou ligações covalentes muito fortes, né? Enquanto o grafite ele tem ligações fortes numa certa rede aqui, né? Essas colmeias como se fosse colmeia de abelha, entre planos, só que ligados aqui por ligações muito fracas. Isso vai determinar muito da propriedade que o material vai ter. Como assim, professor? Então, se eu tenho aqui ligações muito fracas nessa rede, eu tenho uma rede, como se fosse uma chapa, né, cheia de ligações fracas que está embaixo. Esse material se desliza muito facilmente de um lado para o outro, certo? Ou seja, é um material que ele é lubrificante naturalmente, não é um material duro, é um material extremamente mole, justamente por causa disso, certo? Então, isso acontece, professor? Sim, o grafite ele é utilizado, por exemplo, como lubrificante. Você pode utilizar grafite para desengripar catraca de bicicleta, fechadura, enfim, é a base de grafite. Já o diamante, pelo contrário, é o material mais duro que se conhece. É um material que, na prática, risca todos os demais. Inclusive, para fazer ensaios de dureza na metalurgia, ele é utilizado como referência, o material mais duro. Ele vai penetrar nos outros e não ser penetrado. Ele risca os outros e não é riscado, né? Por quê? Porque a estrutura dele é apenas com ligações covalentes fortes, tá?
E quais são essas ligações, pessoal? Quais são as ligações que eu vou ter em um material como um todo, né? Quais são os tipos de ligações, pessoal? Aqui, ó, eu posso ter 3 tipos de ligações primárias. Aqui começa a nata da nossa matéria, né? Entender que essas ligações vão determinar os tipos de materiais que eu vou ter. Então, eu posso ter ligações iônicas e ligações covalentes, ligações metálicas, pessoal.